eu vou falar para vocês o que foi o surrealismo e um pouquinho de sua origem. O surrealismo foi um movimento artístico e literário nascido em Paris na década de 1920. Ele foi inserido no contexto das vanguardas, que viriam a definir o modernismo no período entre as duas grandes guerras mundiais. Este movimento reuniu artistas anteriormente ligados ao dadaísmo. Então, gente, vamos voltar aqui. Como eu disse antes, ele reuniu artistas anteriormente ligados ao dadaísmo, ganhando dimensão mundial. A origem do termo surrealismo ocorreu em 1917, com o significado de o que está acima do realismo. Mas o marco oficial mesmo da instituição deste movimento foi o lançamento do Manifesto do Surrealismo, em outubro de 1924, por André Breton, que também o subscreveu. Entretanto, este documento tinha o propósito de criar uma nova expressão artística acessível através do resgate das emoções e do impulso humano. Entretanto, suas origens estão mais próximas do expressionismo e da sondagem do mundo interior e da liberação inconsciente e da valorização do sonho. Conhecido pelas vanguardas europeias como construtor da arte, ele tinha como base a psicanálise, que acreditava que pela imaginação, pelo subconsciente, o homem poderia atingir a total liberdade. Então vamos seguir um exemplo para você entender melhor. Imagina que tem uma caixa. Dentro dessa caixa tem a religião, a família, a lógica e a razão. O que os surrealistas procuravam era extrair o homem dessa caixa, livrar de todos esses conceitos culturais, entende? Eles queriam um homem primitivo. Ou seja, gente, usando como método, os surrealistas exploravam limites. Eles literalmente estudavam a loucura, os sonhos e qualquer método assim, estado alucinógeno. Então, gente, agora vamos aqui a alguns pontos importantes, algumas características importantes do surrealismo. A pintura com elementos surreais. Vocês vão perceber, gente, no próximo slide, que há elementos completamente desconexos, tanto de tamanho, cores, eles sempre vão variar e vão ficar muito estranhos, porque não tem nada a ver com a nossa vida cotidiana. Formas baseadas na fantasia, sonho e inconsciente, aquilo que a gente acabou de falar. Eles sempre buscavam pegar aqueles sonhos mais loucos, aquelas imagens mais sem nexos e juntar elas. Então você pode imaginar como é que ficou. São imagens realmente extravagantes. A busca da perfeição do desenho e das cores, dentro da dimensão do imaginário. Essa parte é muito importante, gente. Porque aqui fala a busca da perfeição no desenho e das cores. Mas é importante ressaltar que eles não buscavam a perfeição de acordo com o nosso segmento, nosso significado de perfeição. Eles buscavam de acordo com a dimensão do imaginário. Então, realmente vão ser coisas muito estranhas aos nossos olhos. A dissociação entre imagens conjugadas para a construção de cenas de sonho ou de ironia. Vocês vão acabar percebendo ironia em algumas imagens, como, por exemplo, a imagem do Big Bang. Eles pegam um relógio de pulso e colocam em cima do Big Bang. Então, a maioria que sabe que o relógio Big Bang é enorme. Então, eles fazem essa comparação, essa ironia de maior e menor. Agora, vocês vão perceber aqui algumas imagens realmente extravagantes. Algumas delas, vocês podem ver que até faz sentido, assim. Mas e outras são realmente assustadoras. Olha aqui. Vocês podem ver essa colocação, que são partes de corpos humanos montadas completamente de formas estranhas. Agora, essas aqui são os cavalos e formados em neve. E essas outras aqui, vocês podem perceber que realmente, olha o camaleão, que realmente tem algo estranho. Então, gente, é isso aí. Principais artistas. Que na literatura foi o André Breton, o Louis Armstrong. No teatro temos o Antônio Arthroth. No cinema, o Louis Buñuel. E nas artes plásticas temos o John Murrow, Mark Sarnez, René Magritte e o Salvador Dalí. Bom, galera, agora eu vou dar ênfase ao principal autor, que é o Salvador Dalí. Salvador Dalí nasceu em 11 de maio de 1904 em Catalunha, na Espanha. Mostrava desde muito cedo interesses pelas suas artes plásticas, indo estudar em uma escola de artes em São Fernando. É interessante falar que Dalí foi expulso da escola por considerarem que ninguém, mas ninguém, gente, seria capaz de avaliá-lo como deveria. Na década de 1920, conheceu alguns artistas famosos, como Frederico Garcia, Louis Buñuel, Rafael Alberti e Picasso.
o qual sofreria influência artística. Na década de 1930, se deu uma expressiva representatividade em seu modo de fazer arte. Dali entrou um movimento surrealista. Conheceu ainda nessa época os estudos psicológicos de Freud, que influenciaram significativamente em suas obras, como, por exemplo, na obra A Persistência da Memória. Em 1939, por motivos políticos, foi expulso do surrealismo, pois alguns companheiros do movimento eram marxistas e consideravam bastante comercial. Uma grande agravante na sua vida foi a morte de sua esposa, Helena Inevotti, conhecido como Gala, que foi em 1982. O artista entrou em depressão a ponto de tentar o suicídio, e 7 anos depois, ele morreu com pneumonia e parada cardíaca. Bom, gente, agora eu vou falar sobre as principais obras. O Salvador Dalí, ele é considerado um dos grandes artistas do século XX, e suas obras plásticas são repletas de imagens oníricas e bizarras. Bom, essa aqui é Colbert Signs in Night Walking Dreams, em 1922. O Grande Masturbador, que é em 1929. A Persistência da Memória, em 1931. Bem famosa, gente, essa obra, hein? O Sono, que é em 1937. A Tentação de Santo, em 1946. E a Galétia, em 1952, que são bastante comentados nos livros de português. O grande agravante... Gente, por que eu tô com uma na cabeça? Vamos lá. Psicanálise. Vai. Tá. Nossa! Na vida... 1, 2, 3 e... Dá uma loucura, pessoal. Vamos entender isso.